E a gente vai falar de um nome que está na pauta agora para o meio de campo. Vamos falar sobre o volante Fabinho. Galera, a situação do Fabinho é a seguinte: o jogador está de saída, já está confirmado que ele não veste mais as cores do Al Ittihad, a equipe a qual ele pertenceu nessas últimas temporadas lá no mundo árabe. Ele só tem contrato até o final do mês de junho. O Fabinho foi convocado para a Copa do Mundo, o que obviamente pode colocar ele em notoriedade aí e chegar a outras propostas financeiramente melhores. Só que acontece que aqui no futebol brasileiro o Palmeiras já está interessado e já até enviou aí contatos pelo jogador. Então o São Paulo não vai ter vida fácil para contratar o jogador. Ele tem 32 anos de idade, fez muito sucesso no Liverpool, né? Mas também jogou muita bola na equipe do Mônaco e já jogou inclusive também Copa do Mundo com a seleção brasileira. O jogador, como eu falei para vocês, tem 32 anos de idade e vai ficar livre no mercado durante a Copa do Mundo mesmo, né? No final de junho encerra o contrato e ele ficaria livre, né? Então o São Paulo poderia chegar somente, ó, Fabinho, quanto é? Tá assim, só que não vai ser assim. O jogador pode se valorizar na Copa do Mundo, pode ainda, quem sabe, receber uma proposta do futebol europeu, continuar no mundo árabe, proposta de MLS, a gente sabe, né, que muita coisa pode acontecer. E aqui no futebol brasileiro mesmo, o Palmeiras já é, durante um tempo, né, o principal interessado no jogador. Ele está na pauta do São Paulo e o tricolor vai consultar a situação do jogador, mas desses nomes que tem, é um dos nomes mais difíceis de contratar. Beleza, galera? Por conta do alto salário que o jogador recebe, já faz muito, desde o Mônaco, ele já recebeu um salário alto, foi pro Liverpool, né? Jogou muito tempo lá, ganhou títulos, foi pro Al Ittihad, não precisa nem falar que o endinheirado mundo árabe, né, realmente contrata jogadores de altíssimo nível e o Fabinho foi um desses. Vamos aguardar, né? Mas é uma negociação vista como muito difícil. Com certeza seria um jogador para até mudar o patamar da nossa equipe, né? Um jogador de Copa do Mundo que está aí nesse momento treinando com a seleção brasileira, né? Buscando saber aí o seu destino, se ele volta ao futebol brasileiro, se ele continua no mundo árabe, se ele volta para a Europa, se ele vai para os Estados Unidos, muitas possibilidades ainda mais se ele jogar bem na Copa do Mundo. Ele não é o titular, né? O titular da posição é o Casemiro, né? Mas pode ser que ele ganhe minutos, pode ser que ele ganhe moral, pode ser que ele ganhe notoriedade cada vez mais, né? Então a situação do Fabinho pode mudar e muito, né? Pode ser que ele não tenha propostas, pode ser que ele ganhe muitas propostas depois da competição, somente a Copa do Mundo, os jogos da seleção brasileira, se ele entrar em campo, isso aí vai responder. Mas como eu falei para vocês, muitos nomes serão tratados, né? Inclusive o Globo Esporte publicou aí, né, essa matéria agora há pouco, né, hoje mesmo, né? Então se você quiser acompanhar também a matéria lá do Globo Esporte sobre essa lista larga que o São Paulo fez, muitos nomes serão discutidos e obviamente a prioridade é o setor defensivo, né? A zaga do São Paulo, né? O Arboleda foi afastado, o Dória rescindiu o contrato, o Ferrarese foi emprestado ao Botafogo, né? A gente tá com o Alan Franco, com o Sabino, né? Com o Rafael Tolói. Então, São Paulo precisa urgentemente contratar zagueiros. O Dorival colocou uma prioridade que eu, sinceramente, não concordei tanto, que é justamente um volante, né? Que a gente vem falando bastante nos últimos dias. A gente falou sobre o Nilton do Botafogo, a gente falou sobre o Zé Rafael do Santos, a gente fala hoje sobre o Fabinho, a gente até conversou um pouquinho sobre a possibilidade de um retorno do Casemiro, que também está saindo do Manchester United, né? Só que o Casemiro, pelo que eu acompanhei, encaminhou muito bem a sua ida ao Inter Miami, né? A equipe de Lionel Messi, Luizito Soares. Então já é um pouquinho mais difícil também a contratação do Casemiro, né? Mas o Fabinho seria uma contratação um pouquinho mais real, mas ainda assim muito difícil, né? Então eu sinceramente não acho que volante seja a prioridade do São Paulo neste momento. Eu acho que o São Paulo tem muitas opções ali para a função e não seria, né, a prioridade. Eu acho que um zagueiro seria a prioridade, eu acho que até um armador seria mais prioridade do que um volante e principalmente um jogador de velocidade, né, para dar mais ênfase aí nesse time, para dar mais amplitude nesse time, porque o São Paulo tem de fato o Arthur, só que do outro lado falta, né? O Ferreirinha não é esse jogador titular absoluto, né? O Lucas Moura, que seria uma peça fundamental ali para aquele setor, tá machucado, só volta ano que vem. Então a gente precisaria, na minha visão, de um jogador ali para aquela função. Eu, sinceramente, acho que o São Paulo precisa, urgente até, de uma contratação de porte, uma contratação que poderia até mudar o patamar da nossa equipe, para a gente ir em busca desse título da Sul-Americana. Nós temos um elenco que hoje ele é limitado, ainda mais com lesões, né? A gente tem um elenco que ele tem boas peças, mas com jogadores que muitas das vezes
ficam machucados, estão fora e tudo mais. Então o São Paulo precisa de um elenco forte, senão a gente não vai conseguir chegar. O Campeonato Brasileiro já ficou distante, né? A gente estava no G4 ali, a gente já está no 7º lugar. Então a Sul-Americana é, obviamente, a maior possibilidade de títulos para essa temporada, né? Uma garantia de vaga para a Libertadores, uma garantia de título, situação financeira, longe de Campeonato Brasileiro. A Sul-Americana é muito mais real para a gente hoje. Então eu acho que a gente precisaria de um elenco forte para, quem sabe, né, ir em busca aí desse troféu. Zagueiro. E neste momento aqui, Júnior Alonso, o zagueiro do Atlético Mineiro, ele é oferecido para o São Paulo segundo a página do Radar da Bola. Então o portal ali coloca que o Júnior Alonso ele foi oferecido para o São Paulo, mas o próprio São Paulo Futebol Clube ele não teria tido aquele interesse tão grande, sabe? Por outro lado, Rodrigo Becão, ele passa a ser um nome bastante especulado aqui no time do São Paulo e esse tá muito perto de fechar também. Rodrigo Becão, ele é jogador do Fenerbahçe. Mas ele não está no Fenerbahçe, tá? Quero atualizar aqui onde está o Rodrigo Becão. Se liga só, ele tem 30 anos e ele tem 1,91 m de altura. Então o Becão é porque ele é muito, muito alto. Pode ser o sobrenome dele aqui. O nome dele mesmo não é Becão, né? O nome dele é Rodrigo Nascimento França. Então ele é o Rodrigo Becão porque ele é muito alto. O Rodrigo Becão, ele é um defensor que ele tá hoje lá naquele time do Kasimpasa, mas ele é do Fenerbahçe. O empréstimo acaba agora. Por que isso facilita muito pro São Paulo Futebol Clube? Facilita muito porque se o próprio Fenerbahçe já emprestou o cara pro Kasimpasa, o São Paulo então ele pode falar, empresta pra mim agora. O time do Fenerbahçe, ao emprestá-lo, ele tá dando um claro recado pro mercado de que ele não quer utilizar o jogador. Então sim, o Rodrigo Becão ele passa a ser um atrativo e um nome interessante pro São Paulo. Pra comprar o cara, ele tem um valor de mercado avaliado em aproximadamente 2 milhões de euros, o que é um valor que é caro pra um zagueiro, que se chegar o zagueiro, tudo bem, né? Chegou aí um belo zagueiro, beleza. Agora, se for um cara do nível aí do Ferrarese, por exemplo, não compensa mais gastar 12 milhões de reais. Então o São Paulo vai tentar o empréstimo do Rodrigo Becão e se der tudo certo, ele fica com o cara por aqui. O Fenerbahçe tem contrato com ele até 2028, junho de 28. Então tem que comprar o cara se for querer adquirir. Dá pra pegar por empréstimo? Dá. Então o tricolor paulista ele avança aí por Rodrigo Becão, tá muito mais próximo, tá, do que o próprio Júnior Alonso que foi oferecido pro São Paulo, mas o São Paulo não demonstrou interesse. Olha só, William Gomes se tornou uma das peças mais desejadas no mercado da bola. A gente tem a informação de que vários clubes nos últimos dias solicitaram a procura através do seu staff para entender mais detalhes do que pode ser o futuro do jogador. Primeiro ponto, a gente vai trazer o lado do Porto de acordo com as pessoas do que a gente conversou. A multa contratual do William Gomes é de 80 milhões de euros, isso é o valor em multa, ou seja, se qualquer clube quiser pagar este valor, o Porto não tem o que negociar. O clube paga, o jogador aceita e ele vai se transferir para um outro clube. Só que há um entendimento no Porto de que ainda o William Gomes estaria no mercado valendo 60 milhões de euros, o que daria também uma baita grana, inclusive para o São Paulo, que tem 20% dos direitos do jogador. Só que aí, com os interessados aumentando no mercado, o Porto está começando a viabilizar a possibilidade de fato, o jogador acabar saindo somente pela multa. Nos últimos dias, além do Newcastle, que a gente já conversou, o Manchester United, o Arsenal, também o Atlético de Madrid, além da Roma e o PIF. O PIF, de acordo com o que a gente soube, é um conglomerado dos 4 principais clubes da Arábia Saudita. Eu contei com exclusividade de que a Arábia Saudita era um destino viável e possível porque eles estão investindo, estão começando a investir em jogadores jovens na próxima janela de transferências e eles estão observando o William Gomes nesse quesito. Então, com tudo isso, pode acabar inflacionando o mercado do William Gomes e aí chegar bem próximo além da multa, que vai ser o limite, ninguém vai oferecer mais do que a multa. Quem pode ser beneficiado com isso tudo é o São Paulo Futebol Clube, porque imagina, se a gente estiver falando de algo de 80 milhões de euros, o São Paulo ganharia uma bagatela perante esse valor. A gente pode colocar que o São Paulo praticamente encaminharia a sua meta de vendas por conta da venda do William Gomes para o Porto. O São Paulo segurou 20% da totalidade do próximo acordo
do jogador, o que pode render até, a depender, né, se for 50, 60, até 80 milhões de euros, algo em torno de 60 a 80 milhões de reais com o jogador. Então o São Paulo que pode receber uma grana violenta referente a essa situação do William Gomes. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para entender de fato como é que vai ser essa aventura do William Gomes. Fato é que ele pode salvar e muito as contas do São Paulo em 2026. O que você acha dessa história? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Bora avançar para a gente falar sobre São Paulo? São Paulo já tem o seu chaveamento definido e seu próximo adversário sairá do confronto entre Bolívar e Grêmio nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Ao meio-dia, nesta sexta-feira, houve o sorteio das competições da Conmebol e ficou definido que o São Paulo, que já está classificado para as oitavas de final, esperará o vencedor do confronto entre Grêmio e Bolívar, as equipes que se enfrentarão pelo play-off. O Bolívar tem a altitude e o Grêmio é um time importante do futebol brasileiro, então não terá adversário fácil o São Paulo nas oitavas de final da Sul-Americana. Mas aí você pode pensar, poxa, então tá bom, né? Depois ali a gente vai ter tranquilidade. Não, poderemos pegar um Boca Juniors numa eventual quartas de final, numa eventual semifinal, podemos pegar um River Plate, ou quem sabe reencontrar o Oingues também, numas quartas, semi. E além de tudo, do outro lado, pode acabar pegando numa eventual final Santos, Botafogo, Nacional. Então é uma Copa Libertadores, uma Copa Sul-Americana, melhor dizendo, com bem cara de Copa Libertadores, com 28 títulos no total, sendo 10 campeões diferentes da Libertadores, o que mostra que realmente esse ano realmente a competição está bem forte. Se a fase de grupos foi esse mamão com açúcar, pode ter certeza que a Copa Sul-Americana será bem difícil daqui para frente. A gente espera que o São Paulo esteja preparado para encarar esses próximos desafios que virão daqui para frente na Sula. Com esse chaveamento, você acha que o São Paulo é favorito? Pode conquistar o título da Copa Sul-Americana? Chaveamento difícil, mas vamos lembrar que em 2023 a Copa do Brasil também tinha um chaveamento absurdo e no fim das contas a gente sabe tudo o que aconteceu. Como é que está a sua expectativa para essa Copa Sul-Americana? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Bora avançar. O André Silva agradou atuando numa função um pouco mais como um meio-campista, mas mais um segundo atacante, e é bem possível que ele tenha continuidade atuando nessa função na próxima partida. Isso porque o Luciano está suspenso. O Luciano, que mesmo que não tivesse suspenso, dificilmente teria condições de estar disponível para esse confronto. Ele tem um probleminha na panturrilha. Estive lá no CT da Barra Funda, no Super CT, no treinamento aberto dessa sexta-feira. Ele não estava trabalhando com o grupo, estava na parte interna, assim como o Sabino e outros jogadores. Então é bem possível seria possível mesmo se ele não tivesse suspenso, que ele estivesse fora deste confronto. E aí, por mais que tenha retornos importantes para esse jogo, a expectativa mesmo a do técnico Dorival Júnior manter a base daquele time que vinha jogando. O André agradou atuando nessa função com um pouco mais de liberdade. Ele não foi um camisa 10 clássico, mas ele foi um jogador que teve um pouco mais de liberdade para flutuar atrás do Jonathan Calleri, não precisar ser realmente um centroavante. E isso o Dorival entende que ele pode fazer mais vezes com a camisa do São Paulo, e ele quer realmente fazer com que o André Silva entenda um pouco mais essas características. O André não viraria um Alisson. O Alisson virou um segundo volante, acho que é algo completamente diferente, mas acho que o André pode trabalhar tendo um pouquinho mais de liberdade e sendo esse jogador um pouco mais versátil dentro do São Paulo. Internamente até falam, poxa, querendo ou não, é um reforço interno que o Dorival ganha, porque é um jogador que vinha jogando, mas não vinha jogando tão bem, já jogou bem na última partida em uma função diferente, então você cria um leque de opções dentro de um plantel que ainda é escasso, que ainda tem poucas peças, então isso é mérito total do Dorival Júnior, e a expectativa é na partida contra o Remo que ele seja mantido nessa função. Você gosta? Você acha que ele tem futuro atuando assim com a camisa do São Paulo? O espaço dos comentários estão abertos aqui. São Paulo, o volante Luan quer renovar o seu contrato com o São Paulo. Ele tem vínculo com o tricolor paulista somente até dezembro de 2026. Ele começou a ter continuidade com o Roger Machado, estava ganhando confiança com o técnico Dorival Júnior. Chegou
né, a entrar em algumas partidas, mas em um primeiro momento, né, acabou perdendo espaço com esse retorno do Pablo Maia, mas o Luan tem trabalhado dia a dia e ele tem um único objetivo com a camisa do São Paulo nesta temporada, de conseguir a sua renovação de contrato. O Luan, ele passou por diversos problemas, né, ele renovou esse contrato com duração até 2026, lá ainda em 2023, ainda naquela época de Rogério Ceni e tudo mais, que acabou depois virando outros treinadores naquela ocasião, mas o Luan entende que esse ano ele começou a se tornar e entender que ele pode ser uma peça útil dentro do plantel, que ele pode de fato acabar jogando determinadas partidas no São Paulo. Há um entendimento de que finalmente ele conseguiu esse espaço que ele tanto queria, ele conseguiu corresponder minimamente, deixando um campo aberto para que ele possa evoluir conforme venham as oportunidades. Fato é, e isso é eu que estou falando, não fez parte da apuração. O Dorival já não utilizava o Luan na primeira passagem de 2023. Ele e o Yaxel Mendes ficaram escanteados por um bom tempo e eles só saíram naquela ocasião porque ainda fazia parte do planejamento do Dorival não ter contado com esses dois atletas. A ver se em 2026 o Dorival tem um outro entendimento perante o Luan e vai dar essas oportunidades que o Luan precisa. Hoje, neste momento, mesmo com a possibilidade do Luan assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, o São Paulo não trabalha com a possibilidade de conversar agora por uma renovação contratual. A expectativa é de esperar, aguardar mais a proximidade do término do contrato para no final do ano, se a direção entender que o Luan se tornou uma peça importante, útil, que tem um bom custo-benefício, aí sim, ali na reta final pode se conversar alguma coisa sobre uma renovação de contrato, mas pelo menos neste momento não é algo que tem sido conversado internamente. Até do que eu trouxe de apuração, vou trazer para vocês de apuração referente a uma conversa que eu tive em off com uma pessoa do departamento de futebol. Eles me trouxeram que, por exemplo, a saída do Luan poderia oportunizar uma possibilidade de subida do Matheus Ferreira. O Matheus ainda não subiu em definitivo porque tem muitos jogadores para essa função. Temos Pablo Maia, Luan, tem o Negruti, tem outros jogadores que podem também complementar essa função. Além disso, o São Paulo está buscando um 8 no mercado, então isso pode inflacionar bastante o plantel e o São Paulo não quer isso. O São Paulo quer que fique no profissional jogadores que tenham realmente uma mínima minutagem. Então é mais ou menos esse cenário, essa situação do Luan. Jogo para você nos comentários. Renovaria o contrato do Luan? Quero saber o que vocês acham disso tudo. Beleza? Bom, bora avançar. Marcos Antônio e Cauli retornarão para a partida contra o Remo. Serão dois reforços importantes para o técnico Dorival Júnior para essa partida contra o Remo. Os dois treinaram normalmente nessa sexta-feira. O Dorival promoveu um trabalho em espaço reduzido, um trabalho de toques ali, ele fez com uma parte ali no campo, uma partezinha no canto, e fizeram todos esses trabalhos de pressão pós-perda, de troca de passes, e tinha todas as regras ali. O Dorival participou durante todo esse processo também, gritando com os atletas, orientando, conversando e tudo mais. O Marcos Antônio e o Cauli tiveram uma oportunidade de trabalhar normalmente com o grupo, então eles estão liberados para essa partida. Porém, contudo, entretanto, todavia, é importante trazer que o Dorival, e há isso foi uma conversa bem franca que eu tive com uma pessoa importante, que a gente conversa às vezes sobre dia a dia, sobre escalação, é de que o Dorival entende que eles têm condições de começarem jogando contra o Remo. Mas até a pessoa brincou, na hora de você dar a escalação, por exemplo, coloque aquele parênteses ou outro nome. Por quê? Porque tem adversidades dentro desse jogo que podem contribuir para a permanência deles no banco de reservas e não na ida do time titular. E aí o Dorival acabar indo com o mesmo time que terminou ou que iniciou a partida contra o Boston River. Por quê? Importante você entender esse cenário. Se fosse um cenário natural de um jogo no estádio do Morumbi ou de um jogo no mesmo lugar, só que em cenários diferentes, seria bem possível a utilização desses dois como titulares, porque o Dorival entende que esses dois jogadores são titulares e que serão importantes porque ele quer implementar para o meio de campo do São Paulo. Só que no domingo, lá no Mangueirão, vai ter show um dia antes no mesmo estádio. Então vai desmontar todo o palco, tudo bonitinho para ter o jogo no domingo à noite. Então, o gramado já vai estar prejudicado por conta disso e a previsão é de forte chuva antes e até durante o jogo. Então, o gramado vai ficar pesado. Então, são duas adversidades para você dar uma segurada nesses atletas e falar, pera,
não vou colocá-los ainda para começar o jogo, porque eu já posso perder uma ou até duas trocas. E os jogadores podem acabar sentindo esse campo pesado. Então deixo no banco, inicio com jogadores que já estão mais quentes, e aí durante o jogo, a depender ali da demanda do jogo, a gente vai colocando Marcos Antônio e Cauli. Então a ideia seria, obviamente, não estourar mais ninguém dentro do São Paulo, que o São Paulo não tenha mais contusões e que possa, na volta da pausa da Copa do Mundo, ter mais opções dentro do seu plantel. Mas, repito, se fosse pela vontade do Dorival, eles seriam titulares, mas essas adversidades serão levadas em conta, o que devem fazer o treinador deixar os dois no banco de reservas. Vamos aguardar e entender de fato qual que será a decisão do Dorival. Bem, diante a tudo isso, você colocaria os dois como titulares? Quero saber a sua opinião nos comentários. Para fechar, duas informações importantes. A primeira, o lateral direito Mike deve ser negociado na próxima janela de transferências. Ele está treinando em horários alternativos enquanto está realmente tentando se mostrar fisicamente nos treinamentos de que está apto para voltar ao plantel. O técnico Dorival Júnior já está a par de tudo e a expectativa é do próprio Dorival Júnior analisar a evolução do atleta para entender se de fato ele possa ser reintegrado. O São Paulo acredita que o jogador pode ser negociado na próxima janela de transferência, seja por uma venda direta, o que é difícil até por conta desse contexto que a gente já sabe, mas com uma possibilidade de empréstimo para o jogador ter rodagem em outro lugar, em um outro ambiente, uma cabeça fresca com outro tipo de torcida, com outro tipo de jogadores, com um ambiente completamente diferente para quem sabe ele possa ser recuperado e ter mais espaço como atleta profissional. Até a tendência, de acordo com o que a gente apurou, seria disso acontecer, do Mike acabar sendo emprestado pelo menos até o final do ano para ter essa rodagem, essa minutagem, esse respaldo em outro lugar, para que ele possa colocar a cabeça no lugar e começar a, quem sabe, em 2027, vir do zero, começar a ter espaço no São Paulo e, quem sabe, finalmente evoluir a ponto do que todo mundo esperava dele ser o dono da posição. Então, esse é o cenário hoje do Mike neste momento. Quero saber a sua opinião nos comentários para fechar. Wagner Ribeiro quer tirar o goleiro Young do São Paulo ou no meio do ano, agora ou na próxima janela de transferências, mas a ideia seria já assinar isso no meio do ano. O Wagner Ribeiro ele está bem irritado com o São Paulo, principalmente na figura, né, do diretor de futebol Rui Costa. Não é algo pessoal, é algo de estratégia que foi colocada de planejamento no mercado pro São Paulo nos goleiros. Há um entendimento por parte do Wagner Ribeiro de que o Young não tem um planejamento e um projeto de carreira para o Young, porque na visão dele, o Young ele teve poucas oportunidades, só que dentro de um cenário e um contexto impactante dentro do São Paulo e o caos que tinha, o Young mesmo, né, participando do 6-0, mesmo tendo alguns momentos ruins como contra o Sport, ele também acabou correspondendo em momentos bons, por exemplo, na partida contra o Santos, onde o São Paulo realmente perdeu, mas ele foi um dos destaques. Então a ideia e o consenso dentro das pessoas que trabalham com o Young era de que, poxa, ele vai ter continuidade como o segundo goleiro no São Paulo, e aí ele pode ter mais espaço para 2026 se maturar. Só que o que aconteceu? O São Paulo buscou o Carlos Coronel. Com essa vinda do Carlos Coronel, o Young se torna o terceiro goleiro e causa a ira completa dos agentes do jogador, que vão fazer de tudo para a não renovação desse contrato do Young. Essa renovação está completamente parada, a proposta foi recusada, a ideia, na verdade, do Wagner Ribeiro foi recusada de renovar esse contrato com o São Paulo, e aí nessa janela do meio do ano, a ideia é de você conseguir uma transferência internacional, que o jogador assine um pré-contrato com qualquer outra equipe. Já há algumas equipes do futebol português interessadas na contratação do jogador para assinar esse contrato gratuitamente, e aí com esse contrato, com esse pré-contrato assinado, aí quem sabe já conseguir uma liberação no meio do ano com o São Paulo, a depender ali se o clube paga uma quantia menor ali para a liberação imediata, ou se tem alguns valores que possam a ser recebidos pelo próprio agente, ou também o Young fez parte do ano passado do time, se tem alguma questão de direito de imagem atrasado, você faz ali algum tipo de acordo para uma liberação imediata no meio do ano. Fato é do que a gente tem de apuração neste momento, a tendência mesmo é do Young estar vivendo os seus últimos dias, semanas ou até meses com a camisa do São Paulo neste contexto. O que você acha dessa história? Você acha que o São Paulo sai perdendo um ativo importante que pode ser um goleiro alto e que pegador de pênaltis? Quero saber a sua opinião nos comentários.
Segundo o Globoesporte.com, o São Paulo tem uma lista de reforços com mais de 50 nomes. O blog do São Paulo, do Alexandre Zanqueta, fala em 60 nomes. O clube conversa aí com empresários dos atletas para saber as condições de negócio. A prioridade é o setor defensivo, obviamente. Um meio-campista também é uma das prioridades, e um ponta de velocidade e um meia camisa 10, que foi pedido por Dorival Júnior, tá? O São Paulo quer atletas jovens. O tricolor ali, o trabalho por reforços já começou. Vamos aguardar para ver quem virá e como o São Paulo vai fazer para contratar. Vai dar all-in? Não tem grana, já falou que não tem grana, então como que vai contratar? Eis a questão. Falando em contratar, o São Paulo avançou aí com o staff de Newton. O tricolor insiste na contratação do volante do Botafogo, é uma das prioridades, né? Muitas são as críticas, já que o setor de meio de campo é o setor que o São Paulo mais tem jogadores no elenco, né? Só que o Newton, rapaziada, também é visto como um jogador versátil e que pode jogar como zagueiro. Por isso a insistência do clube na contratação do jogador, que pra mim nem é lá essas coisas, nem como zagueiro, tá? Se você tem o Osório, você tem o Isaac, você tem o Igão, que o Maurício Ramalho já falou que tá pronto, que tem que... é um jogador que pode compor o elenco. Você vai atrás de um outro jogador de 26 anos pra pagar 30 milhões de reais, aí tá de brincadeira, né? O Botafogo prioriza a venda de Newton e pede valores altos, como eu falei, na casa dos 30 milhões de reais, no mínimo. Como que você vai contratar um cara desse? Você acabou de falar que não tem dinheiro. Aí você vai me buscar um jogador que vai custar 30... Ah, mas vamos fazer por empréstimo, aí tem opção de compra, tá, mas depois da opção de compra, você tem esses 30 milhões de reais? O São Paulo não tem, pô. Então é uma situação... O São Paulo se coloca numas frias, assim, que você não consegue entender como que chega nisso, né? Bom, São Paulo mudou a estratégia, visando chegar a um acordo logo pelo jogador. O tricolor vai oferecer um contrato por empréstimo com obrigação, repito, empréstimo com obrigação de compra ao final do período. Os valores ainda são discutidos pelas partes envolvidas, mas como eu falei, o Botafogo queria vender por 30 milhões de reais e não vai ceder ali nessa pedida não, tá? O Newton é um jogador muito bem avaliado pela comissão técnica do São Paulo, as negociações seguem e Newton tem grande chance de ser o primeiro reforço aí nessa janela de transferências que virá um novo reforço do São Paulo. A diretoria tricolor tem um bom relacionamento com o Botafogo e por isso tem isso como trunfo também. Se for para jogar como um zagueiro, eu até posso aceitar o Newton ali com muitas ressalvas ainda, porque não faz sentido você gastar dinheiro, mesmo que não agora, mas no futuro vai gastar. Mas não faz sentido você gastar dinheiro com salário, por exemplo, esse atleta, sendo que você tem zagueiros na base de Cotia, você tem o Osório que tá aí, pô. Você tem o Isaac que tá aí. Então, pra mim, não faz o menor sentido. Se for pro meio de campo, aí que não faz o menor sentido mesmo, já que você já tem o Matheus Ferreira, você tem o Jordan, você tem o Negruti, você tem o Hugo, você tem o Pablo Maia que tá aqui. Aí vão falar assim, ah, mas o Newton vai vir pra ser o substituto do Bobadilha. Aí piorou, aí virou loucura mesmo, aí é loucura. Aí pode fechar a base de Cotia, porque se você não tem um cara melhor do que o Newton, tanto para o meio de campo quanto para a zaga, fecha a Cotia, irmão. Fecha tudo lá, manda todo mundo embora, encerra as atividades na base, porque você tá declarando que você não consegue produzir um cara que tem ali condições de ser melhor que o Newton, que tá escanteado no Botafogo, tá fora dos planos do Botafogo. Botafogo que tem o Ítalo como zagueiro que foi revelado na base de Cotia. Olha só, olha que coincidência, né? Enfim, você aceitaria o Newton no São Paulo? Acha um bom reforço? Comente aqui abaixo. Botafogo tá de olho no Arboleda, tá? Se o São Paulo quiser, pode até oferecer uma troca. E a tendência é que